Vai chegar o outono nesta madrugada, 12 horas 6 minutos. Olha a vinhetinha do outono, a nova estação. Você acompanha. Ai, que bonitinho. Olha lá. Isso aí. Outono na TV Sorocaba SBT. E geralmente é constatado um aumento nas doenças respiratórias por conta da mudança nas temperaturas e o ar seco. Por isso, vamos falar ao vivo com a médica infectologista, doutora Naima Salum Fontana, que vai falar sobre as chamadas doenças do outono. Doutora, obrigado pela sua participação aqui, tá? E como a população deve se prevenir dessas doenças. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, lembrando que a transmissão das doenças respiratórias nesse período de frio, né, é o que a gente espera, né, que venha o frio, ocorre por conta do confinamento, né, então a permanência em espaços fechados, com pouca ventilação, propicia e facilita a transmissão de micro-organismos, né. Então, a principal prevenção é a vacinação, que já começou nas unidades básicas de saúde. Esse ano começou mais cedo a vacinação no país, começou em março. Então, lembrando que influenza, né, o próprio Covid, alguns grupos especiais precisam tomar bivalente a cada 6 meses. E, claro, frente a qualquer quadro respiratório, utilizar-se de máscaras, proteção facial e etiqueta respiratória, não espirrar, não tossir, se estiver doente aí, né, na frente dos colegas, na frente das pessoas, né. Doutora, esse calor atípico aí, apesar de estarmos terminando o verão, fez muito calor, né? Então é um negócio meio atípico e a chegada do outono com sensação térmica de calor, puxa, isso acaba interferindo de alguma forma nesse estado, nessas doenças? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que por conta desse maior calor, a gente pode estar mais propenso a suar, né? A sudorese excessiva, a desidratação. E esse próprio estado de desidratação pode trazer uma certa imunossupressão, né? Nós ficamos um pouco menos rígidos, né, e mais frágeis frente a qualquer doença, não só do ponto de vista respiratório. E também o fato de eu estou transpirando, eu vou para um lugar que tem ar-condicionado, eu acabo, né, resfriando muito rapidamente meu corpo. Tudo isso também propicia aí o aumento, né, da fragilidade, vamos dizer assim, da pessoa como um todo. Isso. As pessoas, por causa do ar-condicionado principalmente, a pessoa começa a ficar com rouquidão, né? Fica vias aéreas muito secas, narinas, etc. Mas quais são as doenças mais comuns do outono, doutora Naima? As doenças mais comuns são a gripe, né? A própria gripe, pela influenza A e B. Os vírus, nas crianças, os vírus sinciciais respiratórios e os rinovírus também, que são causadores dos resfriado comum, né? Do resfriado comum. Outra doença muito comum dessa época é a mononucleose infecciosa, que mimetiza aí uma amidalite bacteriana, as próprias amidalites bacterianas também, sinusites, né, rinites e todos os quadros alérgicos podem aumentar nesse período justamente por conta do confinamento e também porque as pessoas começam a retirar roupas que estavam guardadas, aquela roupa de frio que eu não mexo faz 1 ano e que porventura vai ter pó, vai ter ácaro ali acumulado, né? Então, principalmente essas doenças respiratórias de uma forma predominante. Doutora, estamos em alerta para a dengue. A dengue pode ser mais fácil, sei lá, de fazer o contágio. Quer dizer, o contágio da dengue é pelo mosquito, né? A doutora entendeu, né? No outono, a dengue pode piorar quando a pessoa contrai a dengue ou não? Olha, historicamente, o mosquito da dengue, ele, entre aspas, gosta mais de climas mais quentes, né? Mas nós temos visto uma adaptação do mosquito, vide, né, o aumento dos casos de dengue na região sul do país. Então, o mosquito está se adaptando, inclusive, a temperaturas mais frias, mais amenas, tá? Então, o cuidado com a dengue continua aí, mesmo nos climas mais frios, tá? Cuidado aí com tudo que a gente já sabe, né, com poças, com água parada e sempre o uso de repelente, tá? Isso em relação ao contágio, né, doutora? Mas eu estou me referindo à pessoa que contrair a dengue neste período, onde o tempo fica mais seco,
as pessoas têm que tomar mais água naturalmente. Com dengue, então, nem se fala, né? Com certeza. Não, com certeza. O que a gente tem que se preocupar mesmo nesse período mais frio é que alguns sintomas da dengue são muito parecidos com doenças respiratórias, né? O próprio Covid tem alguns sintomas que estão em comum acordo aí com a dengue, né? Com exceção, lógico, dos sintomas respiratórios, coriza, congestão nasal, dor de garganta. Os outros sintomas são muito parecidos com o quadro de dengue. Então, tem que tomar cuidado aí nessa diferenciação. E existe um público que geralmente é mais atingido por doenças de outono, doutora Naíma? Sim, crianças, né, principalmente idosos. E também os imunossuprimidos, gestantes, puérperas, aqueles grupos de risco que a gente já sabe, né? Pessoas que moram em instituições de saúde de longa permanência, por exemplo, moradores de asilo, pessoas que trabalham nesses locais, presidiários, quilombolas, indígenas, pessoas que vivem normalmente mais confinadas, num ambiente menos ventilado. São pessoas mais propensas a terem essas doenças. E os pacientes mais imunossuprimidos a terem as formas graves dessas doenças. Puxa vida, hein? Bom, quais hábitos podem ajudar na proteção e fortalecimento da defesa do corpo das pessoas que estão aí expostas? Bom, eu vou falar mais uma vez, né? Deixar a carteira vacinal em dia, né? Nós temos visto aí um movimento preocupante anti-vacina, um movimento que nos preocupa de fato. Então, procurar aí um médico infectologista para atualização de carteira vacinal, né? Não é incomum, na verdade. Eu nunca peguei uma carteira totalmente completa, nunca peguei, tá? Lembrando que o adulto tem vacinas que são propícias do adulto, né? O adulto fala, não preciso mais vacinar, né? Eu já vacinei na infância. Não, tem várias vacinas que precisam ser feitas e que protegem contra diversas doenças, tá? Inclusive meningite, né? Que é uma doença de transmissão respiratória e que nós temos visto aí níveis muito baixos de adesão vacinal. Além das vacinas, né? Manter hábitos saudáveis. Tentar dormir bem, ter um sono reparador, uma alimentação saudável, atividade física frequente, evitar alimentos ultraprocessados, sempre tentar fazer aquela comidinha mais caseira e por aí vai. Muito bem, a gente vai logo aí para férias escolares de meio de ano, aí vem o inverno e antes o outono, claro, mas criança em casa, criança pequena, quem tem criança pequena, qual é a sua orientação? Tenho certeza muitas mães estão vendo, nossa, a doutora Naíma, ela é muito boa para falar e tal. Qual orientação a senhora pode dar para esse público, hein? As crianças, né, então também na questão da vacinação e manter a criança realmente com seus hábitos, rotina, né, ter uma rotina. Porque o que acontece? A criança entra em férias, ela quer sair da rotina, ela quer dormir até mais tarde, ela quer acordar mais tarde, enfim, tentar manter minimamente uma rotina, manter essa criança hidratada mesmo no frio, né? E com alimentação saudável o máximo possível, nada miojo, salgadinho, muito doce para essa criança, né? Sempre, lógico, não é para não dar, mas é para evitar os excessos. Para tentar realmente aí, se a criança pegar uma doença ou outra, ela poder sair de uma forma natural. E o que a gente sempre fala aqui, é importante evitar a automedicação, não, doutora? Não, com certeza. Os antipiréticos podem ser dados, né? Dipirona, paracetamol. A mãe de criança pequena já sabe até a dose certinha quanto dá, né? Mas outras medicações, como anti-inflamatórios, aspirina, realmente aí precisa de um diagnóstico mais preciso para ser dado com segurança. Com certeza. Doutora, a proteção com a vacina contra a influenza já está disponível e é de extrema importância, correto? Onde a população pode encontrar essa vacina? Em qualquer unidade básica de saúde, desde o começo de março já está antecipando essa campanha, já está sendo antecipada. Então, qualquer unidade básica de saúde já pode tomar a sua dose de influenza aí de 2024. Extremamente importante tomar agora, né? Porque a gente sabe que os anticorpos alcançam os níveis máximos e ideais após aproximadamente 15 a 28 dias após a vacinação. Muito bem. Olha, a sua agenda ficou mais lotada nos últimos dias ou não?
E agora que vai chegar o outono, geralmente as pessoas procuram mais infectologista? Sim, principalmente os pronto-socorros, né? Infectologista, sim, né? Há uma demanda, principalmente de dengue, principalmente de aí um quadro pós-agudo, porque nunca a gente consegue atender o paciente no dia. Então, os pronto-socorros realmente estão mais lotados por conta aí dessa alta demanda devido ao dengue, né? Mas importante é sempre a prevenção, né? Porque esse ato de ir ao médico quando está doente não é o ideal, é sempre você tentar estar prevenido. Eu fico muito feliz quando algum paciente chega e fala: doutora, teve um surto de meningite lá na empresa, mas graças à minha vacina que você falou para eu tomar, eu tô tranquilo, né? Então, é aquela coisa, se prevenir-se é sempre a melhor solução. Faz diferença mesmo. Doutora, eu estava com uma pessoa com dengue e um conhecido, né? E a mãe estava preocupada, conversou comigo: nossa, como é que eu faço e tal. Aquele quadro de dengue que a pessoa fica deitada, não quer fazer nada, não quer comer, né? E aí a pessoa fica meio preocupada, por exemplo, do primeiro, segundo, pro terceiro dia, se a pessoa não melhora, o que vai acontecer. É assim mesmo, a evolução da doença é assim mesmo, né? A pessoa precisa ficar atenta e qualquer sinal mais preocupante, procurar um médico mais rápido. Porque a pessoa já foi no médico, é isso que eu estou dizendo. Acontece muito, doutora, tem acontecido muito. As pessoas, às vezes, desculpa eu falar, não é esse caso, mas as pessoas, às vezes, não acreditam no primeiro médico. Porque vai no médico e fica meio, não sei se é dengue, não sei se é Covid. E aí, mas é assim mesmo que ocorre? Quando que a pessoa precisa procurar realmente o médico de novo? Então, a dengue é uma doença muito dinâmica. Então, é por isso que nós temos um acompanhamento do paciente com dengue a cada 2 dias. A gente não larga esse paciente e fala: vai ser feliz, né? A gente tem que acompanhar esse paciente porque é uma doença dinâmica. No primeiro momento, a primeira fase febril, a gente não sabe exatamente se aquele paciente vai evoluir para dengue hemorrágica ou não. Existem alguns sinais que podem dar uma suspeita, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? Então é importante que quem está ouvindo de casa, se você faz parte de um grupo de risco, então se você já faz uso de AS por orientação médica, alguma alteração plaquetária, se você tem alguma alteração, alguma trombofilia, alguma púrpura, ou até já teve dengue, é mais idoso, é uma criança muito pequena, está gestante, está puérpera, você já tem que prestar mais atenção se você está com dengue, né? Se você não pertence a nenhum desses grupos, é importante saber que a dengue piora depois que a febre cessa. E até a febre cessar, você precisa fazer uma superidratação. E essa superidratação é o que vai fazer toda a diferença na evolução natural da doença. Boa tá? dica, hein? Que é 80 ml quilo de água por dia, sendo 1/3 dessa quantidade isotônicos ou soro caseiro. Boa. Isso faz toda a diferença na evolução da doença, nessa primeira fase. Boa. Então é nessa segunda fase, quando a febre cessa, que a gente vai entender em que classificação o paciente está. Então é muito dinâmica, o dengue é muito dinâmico, tá? Boa. Então ele precisa ser acompanhado de perto. Até o paciente que ganha uma carteirinha, né, de dengue, e ele tem que ficar voltando, fazendo hemogramas, principalmente se a plaqueta está caindo. Então, esse acompanhamento tem que ser feito até o paciente ter entrar na terceira fase, que é a terceira fase que ele já está em convalescência, já está se recuperando aí do quadro. Doutora, obrigado. Ficou um pouco longo, mas foi importante. Eu não sabia dessa. Por exemplo, na dengue, quando a febre passa, é que vem a fase mais... Exato. A fase pior da dengue. Crítica, porque a fase febril é a fase que você está desidratando. Então eu não sabia. Atrás. Aí quando cai a febre cessa, é que começa a fase crítica. Então é preciso ficar atento. Se você tiver alguém dengoso em casa, presta atenção nisso e vai se recuperar. Obrigado, doutora Naíma, pelas suas informações. Aí, infectologista, tá certo. Doutora Naíma conversando com a gente sobre a dengue e sobre o outono, doenças do outono.